pessoal, muito bom dia para você. Bom dia, Karina. Bom dia, amiga. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Saúde na Mídia. Gente, o programa hoje tá especial. Tá muito mais do que especial. Sabe por quê? A gente trouxe para você uma entrevista exclusiva com uma das maiores autoridades em saúde esportiva e alta performance. Sabe de quem a gente está falando? Dr. Paulo Musi. Gente, é isso mesmo, Paulo Musi, numa entrevista exclusiva hoje no Saúde na Mídia. E tem mais. Além disso, vamos saber como anda a procura por esse tipo de especialista aqui no estado do Maranhão. Confira o que vem por aí. No Saúde na Mídia deste sábado, vamos falar com o Dr. Paulo Musi, que é um fenômeno nas redes sociais com mais de 8 milhões de seguidores. Musi é médico paulista, formado pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em ortopedia e traumatologia, pós-graduado em fisiologia do exercício, medicina do esporte e nutrologia esportiva. Além disso, ele é ainda atleta, médico da IFBB, Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness, preceptor de núcleo de estudos avançados em ortopedia e neurocirurgia e professor titular de ciências do exercício na Escola Paulista de Ciências Médicas. O médico se tornou um ícone ao mostrar que tem uma boa forma. Não é um milagre, mas resultado daquilo que se faz repetidamente no dia a dia, provando de forma muito coerente e com dicas práticas que a excelência não é um ato, e sim um hábito. É uma honra estar recebendo hoje o Dr. Paulo Musi, esse ícone, inspiração para muita gente, para atletas e profissionais de saúde na área de medicina esportiva. Vamos conversar um pouquinho com ele hoje no Saúde na Mídia, com exclusividade para você que acompanha a gente. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Karina. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo à Saúde na Mídia. Muito obrigado. O que nós é um vamos prazer conversar? recebê-lo aqui. Bom, para começar, você inspira muita gente, né? 8 milhões de seguidores. Mas a gente queria saber como começou a sua jornada na medicina esportiva para entrar nesse segmento, nessa área. Bom, com 0 seguidores, né? A gente começa com esforço e trabalho. Todo mundo acha que as coisas elas são de uma hora para outra. Inclusive já me perguntaram isso, né, em algumas conversas na mídia. E é curioso que a pessoa fala assim, mas como que de repente? Eu falei assim, não é mais ou menos de repente. As decisões que eu tomei na minha vida quando eu tinha 14, 15 anos, quando eu decidi fazer medicina, que eu decidi batalhar por isso, elas culminaram nisso daqui. Eu acho que o que muda na mídia é que eu não construí uma persona. E talvez seja isso que agrada tantas pessoas e também provoca outras. Porque o fato de não ser uma persona faz com que as pessoas elas olhem para si. E aquilo que elas se identificam, ou as faz gostar mais ou perdoar mais as suas dificuldades, porque todo mundo tem essa tendência, ninguém se perdoa o suficiente, ou faz com que elas enxerguem algo que elas não gostariam de ver. Por isso que eu entendo muito bem o que são a reação das pessoas, né? Normalmente, quando uma pessoa ela te critica ou te ofende, né, ela está fazendo uma confissão. E é interessante a gente, como pessoa, como ser humano, né, também criar esse grau de acessibilidade para que as pessoas elas não fantasiem sobre sonhos ou não fantasiem sobre objetivos que são inalcançáveis e que saibam escolher para si o que são perspectivas reais de sucesso, de realização e que estão ligados com valores muito simples, né, como família, como tempo que você gasta com a sua família, porque não basta você criar a sua família, né? Não é ter filho, é criar o filho, né? Ter esposa e sim conviver com ela, não é você ter amigos e sim dividir bons momentos com todos. E na área de medicina, o que eu fico muito feliz é que é uma profissão muito delicada, né? E que hoje me dá muita satisfação de cuidar dos meus amigos, de cuidar das pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu tenho apreço, e ter essa confiança, para mim é o que significa ser bem-sucedido, né? Porque confiança a gente não dá a qualquer um. É verdade. Você começou com ortopedia, mas aí depois foi para a especialização da medicina do esporte. E essa transição, sempre cuidando dos outros, mas agora cuidando de uma outra forma, para longevidade, para qualidade de vida. E essa transição, essa carreira, como é que foi essa jornada? Não é uma questão de como, o que foi a minha escolha, é questão de como as pessoas enxergaram, né? Eu não tinha tempo de fazer uma coisa depois da outra, então eu fiz o meu curso de medicina esportiva, ainda estava na residência de ortopedia, né, como se eu não tivesse nada para fazer, né? Não, mas
eu entendia que existia uma necessidade das coisas complementarem, porque, por exemplo, dentro da ortopedia, você atende um trauma, e você vai lá e coloca N parafusos na pessoa, faz uma cirurgia maravilhosa, faz aquele raio-x lindo, né, de cirurgião, fala, nossa, que coisa bonita. Ostenta, né, aquele laudo ali, pronto. Só que o grande problema é que parafuso não cola osso, parafuso não cicatriza músculo, não cicatriza tendão. O que faz com que essas coisas aconteçam? Estímulos biofísicos, bioquímicos que estão ligados justamente à rotina da pessoa, sua alimentação, seu cuidado próprio, seu descanso, sua capacidade de ter uma boa noite de sono, até questões psíquicas que vão demonstrar o que é o nosso estresse, que muitas vezes nos impede de comer adequadamente, de fazer exercício, ou então de simplesmente dormir tranquilamente. Eles acabam interferindo na vida das pessoas. Eu precisava dar uma resposta para fazer meu trabalho completo. Eu entendo que, como médico, aquilo que é o que me chama na minha profissão não é simplesmente entregar o laudo bonito. Ah, tá aqui o seu laudo, parabéns. Não, é entregar aquilo que a pessoa ela veio se queixar. A pessoa não veio me procurar para ter um laudo bonito, a pessoa ela veio até mim porque ela queria se sentir bem. Ela falou, olha, eu estava muito bem, aconteceu isso, eu quero voltar a me sentir muito bem novamente. E se você não tem esse conhecimento mais, uma área mais abrangente, você acaba não sabendo nem o que falar para essa pessoa. E agora? Seu raio-x está bonito, eu não sei mais o que te dizer. Né? A sua ressonância está perfeita, eu não sei mais o que Não falar. bastava só encaminhar para outro profissional. Você não sabe nem o profissional que você deve encaminhar. Você não sabe, por exemplo, se você não tiver essa eu não diria preocupação, mas talvez essa empatia, né? E é difícil você separar a empatia da medicina, né? Principalmente porque o que acontece com a divisão das profissões? Você pega, por exemplo, a psicologia. Ela transformou a empatia e o acolhimento em profissão. E aí dá a sensação para nós médicos que, não, tudo bem, o psicólogo faz isso. Vou simplificar meu trabalho. Só que a simplificação, né, a heurística, né, que é você dividir um grande problema em partes pequenas para conseguir resolvê-lo, ele não te desobriga a tomar o cuidado de fazer um atendimento completo para a pessoa. Né? Ninguém atende o telefone, escuta e fala assim, eu gostaria de falar com fulano, aí você simplesmente passa o telefone. Não, você, olá, bom dia, você ligou para tal número, como vai, com quem você gostaria de falar? Né? As coisas são assim, e esse diálogo que a gente pode dizer entre as profissões, elas começam com essa capacidade de multidisciplinaridade. Né? Me chama a atenção, né, e eu tenho gastado muito tempo estudando, além do que são as disciplinas básicas, né, daquilo que eu faço, que é um trabalho construtivo, mas sobre o ser humano em si. A base é o ser humano, né? O cuidado do ser humano. A gente não trata a ferida. Daí fica uma abordagem totalmente diferenciada e única, quando você começa a fazer esse complemento. E não é nem única, tem tantos profissionais que fazem isso. Olha, por exemplo, os enfermeiros. Se você olhar um enfermeiro, né, que transformou o cuidar na profissão, ele faz isso dia a dia. E talvez ele nem se dê conta. Agora, quando você... E também isso é uma questão de cultura, onde o médico foi sendo empurrado. Não, você não pode falar disso, teu negócio é medicina. O médico virou um curandeiro de ferida. Né? E agora a população se deu conta e falou, opa, mas não é um curandeiro que eu quero um médico. Eu quero um sujeito que me encontre numa situação onde ele saiba o que eu preciso para aquela específica área e entender que às vezes a dor que eu tenho, na realidade é uma angústia sobre uma coisa que eu não consigo fazer. Às vezes a pessoa te procura não é porque ela tem dor, é porque ela gostaria de fazer algo que ela não consegue. É a nossa preocupação, por exemplo, à frente do Instituto da Mobilidade em São Paulo, né? Não é simplesmente pegar e tratar aquele problema, é garantir que a pessoa volte a fazer aquilo que ela fazia. Por quê? Dar autonomia para aquele paciente. E liberdade. Porque autonomia é liberdade. E aí você fala assim, o envelhecimento. A liberdade, por exemplo, de um avô pegar o seu neto no colo. Perfeito. De brincar com seu filho, né? Infelizmente, brincar com o filho. Hoje tem uns pais que estão muito descondicionados, né? Mas quando a gente pensa assim, a gente muda o mindset. Quando a gente começa a pensar que é para a vida e não só para a estética. E é algo que as pessoas devem associar muito. Porque como você fala muito sobre essa abordagem diferenciada, completa, fazendo saúde mais como um tripé do corpo, mente e espírito, que é totalmente diferente da gente olhar o Dr. Paulo Musi e pensar só no atleta fitness.
é uma abordagem mais complementar e é justamente essa que vai levar para a vida, que é o que você prega nos seus programas, né? Inclusive tem o Health Us, que agora é uma novidade, sim, e a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso também. Bom, o Health You, ele é a junção de todas essas, todo esse material que eu criei até hoje, né? Porque, na verdade, quando as pessoas veem uma imagem minha, elas veem a imagem da carne. Eu queria que elas vissem a imagem dos meus professores. Onde estão os meus professores? Os meus professores estão naquilo que eu falo. Por exemplo, a gente está falando sobre multidisciplinaridade. A primeira pessoa que falou isso foi uma pesquisadora fenomenal, Eleanor Ostrom. É um prêmio Nobel de economia, um dos poucos, talvez o único prêmio Nobel de economia mulher, né? E que ela foi muito taxativa quando ela falou: a sociedade só se desenvolve quando existe especialização dos objetos e das carreiras. Então, o que a gente está falando, o que a gente está assumindo, né? Quando você tem, por exemplo, uma organização tribal, né, o líder da tribo, ele acumula certos cargos. Ele é o chefe social, ele é o chefe religioso, ele é o curandeiro. E quando a gente olha, por exemplo, o que é a estrutura de modernização da sociedade, é cada um momento as pessoas elas se especializando em determinadas áreas e buscando mais aquele conhecimento. Na verdade, quando nós observamos o que é a área da saúde, que é o que eu posso falar porque é o que eu atuo, né? A gente percebe que existe um tronco central de conhecimento que é o bem-estar das pessoas e a percepção de saúde e de doença. E que isso é sustentado por uma gama de raízes que vão a direções completamente opostas, né? A estrutura rizomática do conhecimento na saúde. Aquilo tem uma profundidade, aquilo tem uma amplitude. E por mais que a gente esteja falando saúde, tem uma pessoa que está nesse ponto da raiz, tem uma pessoa que está aqui. Como que a gente faz para se comunicar? Então, a ideia é que, na verdade, as pessoas elas entendam que o trabalho multidisciplinar, ele não separa a raiz da árvore. Eu não estou tão distante assim do psicólogo, eu não estou distante do enfermeiro, eu não estou distante do fisioterapeuta, eu não estou distante do nutricionista, eu não estou distante jamais do profissional de educação física. Mas essa conexão ela tem que ser exercida, porque senão essa perda ela acontece. E falando de conexão, o que significa para você ser inspiração para milhões de pessoas, inclusive para atletas como o Cristiano Ronaldo? Como é que é isso na tua cabeça? Como é que você lida com isso? É uma grande responsabilidade, né? E eu tenho muita dificuldade em raciocinar com isso, porque ao mesmo tempo que te dá uma satisfação por falar sou ouvido e compreendido, te dá outra perspectiva, que é eu tenho a responsabilidade de sempre alimentar aquilo de bom pelo que as pessoas me responsabilizam, e gera uma autocobrança. Eu comecei a ficar mais tranquilo com isso quando eu escutei uma frase que é assim: o poder deve ser dado às pessoas que menos o desejam. Interessante essa reflexão. Vamos analisá-la agora. Não é interessante? Fiquei pensando, acho que não conseguiria responder agora, nesse minuto. Precisaria de mais um tempo. Tem problema, volto no Maranhão, conhecer o Sérgio Maranhense. Para a gente tentar entender realmente, para as pessoas que não têm capacidade, porque é ali que a gente vai desafiar aquelas pessoas, é ali que a gente vai pegar o melhor potencial delas, seria mais ou menos por aí. Né? Tirar da zona de conforto total para surgir uma pessoa totalmente flexível diante dessas dificuldades. Transformar ali as dificuldades, os desafios, como fazer isso. E é isso uma das coisas que eu vou falar na palestra hoje, né? Porque hoje a ideia é falar com as pessoas sobre performance, mas de onde vem a performance? Ela vem do básico sendo bem feito. Muitas vezes em nutrição, o sujeito ele quer saber, por exemplo, quantos gramas de carboidrato eu tenho que comer por dia. Mas você pergunta para ele, quantas refeições você faz? 2. Mas então o que adianta a gente discutir o carboidrato se você não faz nenhum número de refeições que você precisa? A gente fala com pessoas, não, porque eu quero saber quantas horas de aeróbico eu tenho que fazer. Mas você sai de casa e caminha. Mas assim, por exemplo, para quem não tem esse conhecimento, o básico, deixa uma mensagem para quem quer iniciar. Que é o mais difícil, né? Aquele que acha que não consegue. As pessoas botam dificuldade, é no tempo, na falta de dinheiro. Qual é a orientação que você dá para essa pessoa? Os nossos argumentos eles são infinitos e todos os argumentos que as pessoas me dão, eles são extremamente aceitáveis. Porque são pessoas e como eu sou pessoa também, consigo entendê-los completamente. Agora, lembrando da heurística, né, a primeira coisa é, faça uma coisa de cada vez. A segunda coisa, antes de fazer mais,
faça bem feito. E a terceira coisa, e tão importante quanto, é que não existe motivação sem disciplina ou disciplina sem motivação. Isso é uma dualidade. A disciplina cria motivação, a motivação cria disciplina. Então, o melhor jeito de começar é começando. E quando você começa, tem que lembrar que o seu cérebro, ele é feito para te colocar numa situação de conforto. Então ele vai falar assim para você, não precisa ir treinar hoje, você treinou ontem. Não precisa fazer dieta hoje, você já fez ontem. Você trabalhou até agora, não precisa você... Você merece comer, você não vai voltar nesse lugar. Como é que você faz nas viagens, doutor Paulo? Eu lembro que eu fiz no dia anterior. No dia anterior eu treinei, então, poxa, dá para treinar hoje também. No dia anterior eu cuidei da minha alimentação, então eu não vou estragar hoje. Eu vou curtir de melhor. Estou aqui há quase 24 horas e, na verdade, já eu pude... comida típica? Aprovei, é uma culinária riquíssima. E assim, comi de tudo que me foi oferecido. Estou muito bem, só que é aquela coisa do exagero, né? Eu comi para provar. Né? E o que você mais gostou da culinária maranhense? Olha, eu comi ontem um camarão com... Uau! Nossa Senhora. Já tá quase a hora do almoço. Mas foi um camarão com vinagrete de batata doce, que meu Deus do céu. Ele tá aqui assim, ó. Pronto. Mas a gente vai precisar liberá-lo para a palestra. Queria agradecer demais esse momento. Foi um momento único, ímpar, super gentil, gente. Uma pessoa muito educada. A gente vê isso. Não é realmente uma persona. Esse é o Dr. Paulo Musi, que você conheceu com exclusividade no Saúde na Mídia. E chegou a hora do nosso giro de notícias, para te deixar bem informado e atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo na área da saúde. Oi, bom dia, eu sou Jordaniele, eu sou nutricionista e eu sou não só conhecida pelos meus pacientes, mas também pelas pessoas que me seguem nas redes sociais. E eu estou aqui hoje para dar uma sugestão para a sua ceia de Natal. E o interessante é que eu vou estar ensinando para vocês uma salada bem nutritiva, que são alimentos antioxidantes, alimentos que vão trazer saúde para vocês, que vai estar não só prevenindo, como também são alimentos que combatem determinados tipos de doenças. Aqui a gente tem a alface americana para doenças cardiovasculares, a gente tem aqui o espinafre, nós temos rúculas, morango. Eu gosto sempre de colocar alguma coisa doce, porque o sabor da salada fica até mais gostoso. E aí eu posso estar colocando a manga. A gente tem aqui também os gominhos da laranja, que contém bastante vitamina C. E como fonte de cereais, a gente tem aqui a lentilha e a quinoa. Eu gosto muito delas porque ela dá aquela sensação de mais saciedade, além de conter bastante vitaminas e minerais, né? Por exemplo, aqui eu coloquei a quinoa e estou colocando a lentilha. E a salada também fica até mais gostosa. E como fonte de proteína, eu pensei no ovo de codorna, como eu falei, e como uma fonte de carboidrato, eu pensei na batata doce, porque geralmente jantar é bem tarde, né? Então eu pensei na batata doce porque ela contém bastante fibras, né? Então eu gosto de estar colocando. Temos aqui também uma fonte de proteína que pode ser servida como aperitivo e pode estar na sua salada, que é o queijo. Eu gosto muito de usar o queijo curado. Você pode estar colocando, depois a gente vai estar misturando tudo. Aí eu coloco aqui a castanha. E a gente tem também as sementes, que são bastante importante você estar colocando no seu, não só na ceia de Natal, na sua salada, mas é muito importante você estar consumindo no seu dia a dia, porque são sementes que contêm bastante vitaminas do complexo B, tem bastante cálcio, ferro, zinco. E chegou aquela hora de misturar essa bomba de nutrientes. Gente, eu sempre falo, quanto mais alimentos antioxidantes você consumir, menor será o seu processo de inflamação. E é uma forma de estar envelhecendo com saúde. E vamos dar aquela misturada e ser feliz.
A hora mais esperada, vamos experimentar? Eu quero mandar um beijo para Karina, para Amanda. Obrigado por me conceder essa oportunidade de estar mostrando meu dia a dia e compartilhar com outras pessoas. Beijos. E é claro que a gente não podia te deixar sem o quadro Fazer o Bem, aquele momento que a gente traz dicas de pessoas voluntárias que fazem o bem pela nossa sociedade, que são solidários. Vamos conhecer então mais um projeto hoje por aqui. O projeto Metamorfose teve início com o propósito de proporcionar atividade física a crianças e adolescentes. Liz Lemos, a idealizadora do projeto, tomou a iniciativa através da ginástica rítmica, na qual suas 2 filhas já estavam envolvidas. Parcerias foram estabelecidas com o Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica da Patrícia Mello e suas profissionais de educação física sob a direção dela. Além disso, colaborações foram firmadas com a psicóloga doutora Valquíria e a fisioterapeuta doutora Larissa, que acompanham as ginastas no projeto. Essa iniciativa tem contribuído significativamente para a saúde dessas meninas, especialmente no tratamento da ansiedade e depressão, e no desempenho escolar e na integração social. Elas também estão experimentando um desenvolvimento maravilhoso, com algumas se preparando para competições em 2024. Boa sorte, meninas! Para ajudar ou conhecer mais o projeto, é só entrar em contato pelo Instagram, @Projeto Metamorfose SLZ, ou pelo WhatsApp, DDD 98 98803 6399. Os médicos do esporte são especializados em diagnosticar, tratar e prevenir lesões relacionadas à atividade física. A Karina Vieira vai te mostrar agora como andam as demandas desse especialista aqui no Maranhão. E vamos conversar sobre esse universo da medicina do esporte. Para isso, estamos aqui com o Dr. Tairon Medeiros, que é especialista em medicina do esporte. Bem-vindo ao Saúde na Mídia, doutor. Karina, eu que te agradeço o convite, né, e a difusora, para a gente falar dessa grande paixão que eu tenho, que é a medicina esportiva. E para iniciar, gente, o que é esse universo da medicina esportiva? Porque muitas pessoas, até médicos mesmo, fazem essa confusão sobre a especialidade. Exato, Karina. A medicina esportiva, ela ganhou nome e se desenvolveu junto das práticas esportivas. E é comum associar que a medicina esportiva é apenas para aquele atleta de alto desempenho, né? E de fato, inicialmente, foi uma demanda que os atletas, quando viajavam para Olimpíadas, campeonatos mundiais, tinham, que era ter médicos que entendiam tanto, obviamente, de medicina, quanto de atividade esportiva, porque esses atletas eles tinham demandas específicas. Porém, com o passar dos anos, com cada vez mais a conscientização do benefício das atividades físicas na vida das pessoas, do risco que é o sedentarismo, das dores crônicas, a gente entendeu que o médico que entende de atividade física, que entende de exercício, ele consegue cuidar muito bem de várias classes de paciente. Então, hoje em dia, qualquer paciente pode se beneficiar da consulta do médico do esporte, desde a criança que está iniciando nas suas atividades físicas, quanto o idoso, o adolescente, o sedentário que quer começar, ou mesmo o atleta de alto desempenho que quer ali ganhar performance, né? Que quer melhorar 1 segundo do seu tempo, que quer ganhar mais massa muscular. Então hoje o espectro da medicina esportiva é muito amplo. Qualquer pessoa, na verdade, deve consultar com um especialista em medicina esportiva, não é isso? Exatamente. Dentro do atleta, por exemplo, de alta performance, o que a gente consegue melhorar para ele, muitas vezes, é pouco, né? Mas o suficiente para que ele consiga ter algo a mais ali, um pódio, né? Uma medalha. Porém, a população normal que está iniciando atividade física ou que tem até medo de começar a treinar porque tem dor crônica, porque está acima do peso, alguma porque lesão, já né? treinou alguma vez e não se sentiu bem, machucou, né? O benefício que o esporte e uma orientação adequada nessa pessoa é gigantesco. A gente pode estar salvando a vida desse paciente, orientando ele de forma adequada.
um preconceito muito grande que existe dentro das especialidades e até dentro de outras profissões, é que o médico do esporte ali tenta usurpar de alguma função de outros colegas, como nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, e é justamente o contrário, né? A gente vê o médico do esporte como um grande agregador, né? Um pivô, uma pessoa que o paciente pode ter como confiança para que a gente justamente consiga fazer esses links. Hoje é quase impensável a gente tirar um paciente que está tratando uma lesão, que está com alguma comorbidade, tirar totalmente do esporte, né? O que a gente busca? Agregado a todas essas outras especialidades, quer médica ou quer profissões da saúde, integrar ao máximo para que esse paciente ele consiga, por exemplo, se reabilitar, consiga alcançar seus objetivos, se mantendo no esporte, se mantendo na atividade física, tendo o máximo de qualidade possível de vida ou na sua performance, por exemplo. Então, um paciente lesionado que muitas vezes, se for exclusivamente com um ortopedista, pode ser retirado ali 100% das suas atividades e depois perde condicionamento físico, perde força, perde massa muscular. E aí, quando ele for voltar, ele vai ter que começar lá do zero. Quando ele tem um acompanhamento com o médico do esporte e uma equipe multidisciplinar adequada, ele não vai regredir tanto, mesmo tratando uma lesão, ele consegue se manter ativo com adaptações que o médico do esporte, em conjunto com as outras disciplinas, consegue ajustar, né, para esse paciente, e aí ele não vai mais começar do zero, né? Ele vai sim perder porque ele está em um processo de reabilitação, em um processo ali de tratamento, porém o tempo de reabilitação dele vai ser bem encurtado. E isso tu falaste só das lesões, mas tem N coisas, por exemplo, quem tem alguma cardiopatia, né, quem tem uma série de coisas que quando a gente vai num especialista específico, a gente tem que dar uma parada, como você falou, e quando você faz um acompanhamento com o médico do esporte, eu consigo desenvolver uma atividade física para mim, né? Exato. Pelo menos foi mais ou menos isso que eu entendi. Explica pra gente aí se é Exato. Isso mesmo. Entendendo que exercício é remédio, ele tem que ter prescrição adequada, tem que ter dose, né? Tem que ter intervalo, porque se você fizer, assim como qualquer uma outra medicação, né, fizer tudo isso de forma inadequada, você corre o risco de ter efeitos colaterais severos, né, ter intoxicação, nesse caso aqui um overtraining, por exemplo, que é o paciente que treina demais e pode se machucar. Hoje, recentemente, apareceu o caso de uma moça que foi treinar o spinning, que é um exercício maravilhoso ali, mas por errar justamente na sua dose, né, por se empolgar ali no treino, ela precisou ficar internada com uma rabdomiólise, que é uma lesão maciça muscular, né, que pode até evoluir para uma lesão mais grave, renal, muscular. Então, é fundamental que essa pessoa, ou para aumentar a sua quantidade de treino, sua quantidade de exercício, ou para iniciar, né, ou para moderar, ela esteja bem orientada. E hoje, a medicina esportiva moderna, que hoje a gente procura até chamar de medicina do esporte e exercício, porque não é só para atletas de alto desempenho, mas para qualquer um que está praticando ou que quer iniciar, ela é bem fortalecida em 3 pilares, né? A ortopedia, a cardiologia e a endocrinologia com nutrologia, né? Então, cada paciente pode se beneficiar de um pilar específico da medicina do esporte, ou até dos 3, que é o mais normal. Muitas vezes um paciente aqui vem nos procurar para um ganho de massa muscular e durante a conversa com o paciente, a gente percebe, por exemplo, uma alteração biomecânica dele, uma alteração mais voltada para a ortopedia. Fazendo esse ajuste, ele consegue treinar mais e melhor e alcança o seu objetivo, que é o ganho de massa muscular, por exemplo. E para iniciar, como é que é essa consulta com o médico do esporte? Antes de tudo, o médico do esporte é um bom clínico. Então a consulta, ela é diferenciada porque ela começa com uma boa conversa, assim como a gente está tendo aqui. É necessário que o médico do esporte, ele
faça uma anamnese bem detalhada do paciente, entenda como é o perfil desse paciente, quais são os seus objetivos, como é a sua carga diária. É muito diferente, né? A gente vê, por exemplo, paciente que quer ser maratonista, mas trabalha 12 horas por dia, depois veste o short e vai correr. É diferente esse tipo de paciente do paciente que ele tem uma rotina de treino, uma rotina de sono, né? Uma rotina de descanso. Então a gente vai ter que ajustar a realidade de cada paciente, de sua rotina de trabalho, de sua rotina de descanso, de alimentação, para o seu objetivo, para aquela atividade que ele quer fazer, né? Se aquilo é o mais adequado. E aí muitas vezes a gente precisa trabalhar de duas maneiras. Ou adaptar o paciente ao esporte, né? Ou adaptar o esporte ao paciente. Porque tem pacientes que você pode... o paciente quer correr, mas ele está muito acima do peso, está muito descondicionado, né? Tem alterações biomecânicas, ortopédicas muito específicas que a gente vê que se ele tentar iniciar uma prática esportiva inadequada para aquela condição clínica dele naquele momento, pode fazer mais mal do que bem. Então você vai chegar nesse paciente e falar, olha, você pode correr de determinada maneira, mas tem uma academia, tem um fortalecimento, tem um personal, tem uma bicicleta. Você tem interesse em fazer esse outro tipo de esporte? Eu falei, doutor, nunca tinha pensado, mas eu posso fazer. Então vamos tentar fazer assim, olha, você faz um dia esse, aí você vai descansar tanto tempo, faz no outro dia esse tipo de atividade e você vai montando estratégias para que esse paciente se beneficie cada vez mais das atividades esportivas. E não tem um trauma, não, comecei a correr, me machuquei, não quero mais nem saber, entendeu? Existe algum check-up, como tem nas outras especialidades, para quem vai fazer, olha, eu pratico atividade física, não sou um atleta, mas faço minha musculação tantas vezes por semana. Então, tem algum check-up para quem está iniciando, para quem é atleta já de alta performance? A gente já entendeu aqui, pelo que você falou, que isso é uma coisa que tem que estar aqui com vocês sempre, né? Exato. Agora, para quem está iniciando, para quem está em casa, como começar? Os exames, eles são complementares, então não existe uma receita de bolo, né? Para cada paciente, você tem exames específicos e é fundamental que nesta anamnese a gente consiga entender as necessidades, as demandas do paciente, para que a gente possa fazer essas solicitações, mas existem sim, né? De forma geral, os exames de imagem podem auxiliar na parte ortopédica, né? Os exames de sangue na nossa parte clínica e a avaliação da composição corporal, que dentro da medicina esportiva ela é muito interessante, né? Existem vários métodos, hoje a gente usa aqui a bioimpedância, que é um método que a gente consegue transmitir ao paciente a análise da composição corporal dele, então fica muito fácil que o paciente entenda aqueles pontos que ele precisa melhorar ali, e de acordo com aquilo, a gente consegue ir mapeando esse paciente em cada consulta, onde ele está observando seus benefícios, suas evoluções e os pontos que ele precisa também corrigir de uma consulta para outra. Isso eu vou fazer agora aqui na minha consulta. Exatamente. Você vai ganhar a primeira vez com uma consulta com um médico especialista no esporte. E você vai ganhar uns benefícios bons aí. Então bora? Vamos. Mudança de look, mudança de cenário para apresentar para vocês a nossa avaliação. Agora eu vou fazer o quê, doutor? Karina, agora a gente vai fazer a sua bioimpedância para fazer a análise da sua composição corporal, ou seja, avaliar no seu corpo quanto você tem de massa muscular, massa livre de gordura, gordura corporal hora da verdade, e líquido. É a hora da verdade. Através desse exame a gente vai conseguir traçar estratégias específicas de acordo com seus objetivos, de acordo com a sua composição corporal, para ganhar massa muscular, perder peso, perder quantidade de líquido excessivo, ou seja, a gente consegue traçar objetivos mais palpáveis, consegue te mostrar isso, né? E acompanhar através desse exame a sua evolução positiva, que a gente espera, e também algumas negativas para a gente ir corrigindo ao longo das consultas. Eu brinco que a medicina esportiva ela é um casamento, né? Muitas vezes você não acerta 100% ali quando se junta, né? Mas ao longo do processo você vai corrigindo, modelando e tornando aquela relação entre médico e paciente cada vez mais harmônica. Bora? Bom.
Karina, nesse momento nós vamos fazer uma análise da tua postura, para entender se você tem alguma alteração na tua postura, na tua biomecânica, que possa vir a interferir no teu treino e nos teus objetivos, numa corrida, numa academia, né? O grande objetivo também da medicina esportiva não é só tratar, mas principalmente prevenir lesões. Um paciente que ele está se prevenindo, ele tem mais longevidade na atividade física, ele consegue treinar mais, em maior intensidade, por maior tempo, e isso com certeza vai gerar resultados mais expressivos para ele, quer na perda de peso, quer na performance, na melhora das suas funções e também no ganho de massa muscular, num shape mais estético, né? Então aqui a gente consegue fazer essa avaliação. Karina, aqui a gente vai fazer duas análises para você, tá? A baropodometria é um exame que faz a avaliação da sua pegada, da sua pisada, né? Então, o paciente que está correndo, que tem algum tipo de dor ou desconforto no pé, a gente consegue, através da baropodometria, analisar o tipo de pressão, o tipo de pisada e orientar o calçado mais adequado para esse paciente e até, eventualmente, uma reabilitação para o seu pé e tornozelo. Alguns pacientes também podem se beneficiar das palmilhas ortopédicas. E através da baropodometria computadorizada, a gente consegue prescrever essas palmilhas, né? O outro exame que não pode faltar, né? O outro exame que não pode faltar na consulta é a medição da cintura e do abdômen. Porque eu brinco que quase todas as outras coisas é estética, mas o abdômen, a relação cintura-quadril é um dos principais fatores que fazem diferença ali em morbimortalidade, em qualidade de vida, né, para o paciente. Então, o paciente que está perdendo gordura abdominal, ele está ganhando sobrevida, ele está ganhando saúde, né? Então, aqui é onde a gente não mente. Eu falo que tudo, né, muitas vezes a balança, a bioimpedância, não vale nada em relação ao espelho. O paciente, ele se acordar de manhã e se olhar no espelho e ver que ele está bem, é muito mais importante. Está se sentindo bem, não é só a aquela questão da roupa que ele estética. queria colocar está cabendo, né? Ele está mais forte, ele está mais disposto. Isso é o grande ganho para o paciente, é o ganho de qualidade de vida. Até né? porque, doutor, às vezes a gente faz todo um tratamento, aí você vai na balança, nossa, praticamente eu não emagreci, mas tem também a perda de gordura e o ganho de massa. Porque a massa também é pesada, não é isso? Exatamente. E aí as pessoas fazem uma confusão de achar que não está dando certo. Exatamente. Essa fitinha aqui, ela não deixa a gente mentir. Ai, né? meu Deus. Na grande maioria das vezes, o paciente que não mudou o peso ali, mas a bioimpedância demonstra uma melhora de massa muscular do paciente. A fitinha vai ver que o paciente perdeu, por exemplo, metragem, né? Perdeu circunferência abdominal, que é, mais uma vez, uma demonstração que ele vem evoluindo nos seus objetivos. Karina, tá aqui teus exames, tuas orientações. A gente vai ter algumas consultas de retorno para a gente ver se seus objetivos vão ser alcançados. Show de bola, doutor. Muito obrigada. Queria agradecer aqui a sua participação, agradecer a Clínica Performance por dar essa aula aqui pra gente, mostrar um pouquinho desse bastidor para quem está aí nos assistindo. E é com você, Amanda. E esse Saúde na Mídia especial sobre a medicina do esporte, nutrologia, alta performance, fica por aqui. Espero que você tenha gostado, assim como a gente adorou essa entrevista. Adoramos fazer, gente. E para quem quiser perder ou quer acompanhar, vai para o nosso YouTube agora, já, e acompanhe esse e outros programas. É isso mesmo. Pode compartilhar, assistir a entrevista completa e a gente vai ter o maior prazer de ter você com a gente nas nossas redes sociais. É só se inscrever no nosso canal do YouTube e também participar com a gente pelo nosso Instagram. Até o próximo sábado, até o próximo Saúde na Mídia, que com certeza vai ficar mais especial com a sua presença. Tchau, tchau, gente. Um excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau.